Convivi com o Zé da Messa muitas vezes, em casa, na casa de amigos. Fizemos algumas férias em conjunto. Impressionava no Zé da Messa era que ele era talvez o operário mais culto que eu conheci. Eu ficava espantado porque o Zé da Messa, com pessoas, por vezes até pessoas estrangeiras, lutadores e ativistas estrangeiros com quem convivíamos, eu ficava impressionado porque ele, não sabendo línguas, ele entendia-se perfeitamente com as pessoas e era lindo de ver os diálogos e as formas de entendimento e como tudo o que era essencial era partilhado e o Zé da Messa compreendia e comunicava com as pessoas. Era um indivíduo que trazia para o nosso meio, onde havia muita gente que eram estudantes, universitários e pessoas, digamos, de outro extrato social, numa cultura muito menos elitista e, portanto, ao mesmo tempo ele combinava com uma certa capacidade de adesão e de compreensão e de capacidade relativamente à cultura que podíamos chamar académica ou erudita. Ele tanto discutia coisas de economia, como de política, como de filosofia. O Zé da Messa, na minha opinião, era um grande filósofo, um filósofo revolucionário, daqueles filósofos que não se preocupava essencialmente em interpretar o mundo, mas que queria mesmo transformar o mundo. O 25 de abril de 1974 apanha-o a cumprir serviço militar. Adere aos SUV, Soldados Unidos Vencerão, movimento de base nas Forças Armadas que se opunha à guerra colonial e à hierarquia militarista de então. Juntavam-se os 3 ramos da Força Armada e juntavam-se as 3 categorias de militares, que até aí era uma coisa a respeitar, e mesmo dentro de cada categoria era a respeitar. Oficiais subalternos eram uma coisa, oficiais superiores eram outra, os sargentos ajudantes eram uma coisa, os outros eram outra, e os pobres dos soldadinhos a mesma coisa. Isso foi rompido nessa altura, é uma coisa que se calhar já hoje quase ninguém se lembra, senão quem passou por ela. E ele aí aprendeu de facto o que era a democracia, o que era a igualdade, o que era a tolerância das ideias de uns pelos outros. É aqui que tem os primeiros contactos com gente da Liga Comunista Internacionalista, que mais tarde viria a dar origem ao PSR. Como todos, vive intensamente esses primeiros momentos de liberdade e descoberta de um mundo cheio de contradições. Uma das imagens que eu tenho do Zé da Messa era vê-lo arregaçar as mangas. Onde ele chegava, ele arregaçava as mangas. Só que depois ele era indomável, ele era anti-convenções, anti-hierarquias, anti-dogmatismos e, portanto, ele, com a maior das facilidades, ele questionava e contrariava e defendia pontos de vista contrários àquilo, às pessoas que aparentemente tinham mais autoridade do que ele. E eu penso que era este espírito livre que o levava a ter a consciência, ainda bem, de que ele não fazia parte de nenhum grupo fechado, nem alinhava em ideias feitas, nem em carneirismos, nem em dogmas. De volta à fábrica, participou na enorme resistência operária de que estes trabalhadores e trabalhadoras foram protagonistas até ao seu encerramento em 1985. Eleito membro da Comissão de Trabalhadores, o Zé esteve até ao fim, quando a fábrica já não laborava e os trabalhadores estavam reduzidos a poucas dezenas de pessoas que ali se encontravam diariamente há anos sem salários. Fizemos 2 marchas a Lisboa, a pé, onde levámos 700 trabalhadores, 600 e tal trabalhadores. É uma coisa perfeitamente impressionante, não é? Portanto, o pessoal mobilizava-se, de facto, e fizemos aqui algumas guerras, chamo-lhe guerras, mais de guerra da luta. Fizemos aqui algumas guerras extremamente importantes e interessantes e mesmo marcaram, digamos, o panorama da luta global. E depois era uma grande franqueza na relação com os trabalhadores. Portanto, a Comissão de Trabalhadores, eu diria que nunca tomou nenhuma decisão que não sujeitasse a plenário. Nunca, não é? Portanto, aquelas decisões mais pesadas, de fazer isto, fazer aquilo, como é que reagimos da administração para propostas, havia sempre cuidado, é assim, a gente preparava, como é evidente, o trabalho, sujeitávamos a plenário, tentando, como é evidente, dar a perspectiva que nós tínhamos escolhido, enfim, da forma como é que tínhamos conduzido o processo, e as decisões eram sempre assumidas dessa forma. Portanto, havia aqui uma relação íntima com o pessoal que levava a que não houvesse jogo escondido, e eles fizeram, aqui não há o eles fizeram, lembro perfeitamente a gente sair das reuniões ministeriais, né, onde tínhamos discutido não sei quantos, e o repórter à porta dizia, até o que é que ficou decidido? Nada, a gente vai decidir agora, quando lá chegarmos. Né? Portanto, agora aqui acabámos de conversar e os homens disseram o que queriam, e a gente agora lá vai decidir o que é que vai fazer a seguir.
Somos 950 trabalhadores com 10 meses de salário em atraso. É a atual situação dos trabalhadores da Messa. O Dr. Almeida Santos, responsável pelo processo Messa, dá cobertura a uma administração que em 10 meses vai 2 vezes à fábrica. Chegaram encomendas no valor de 200 mil máquinas do novo modelo eletrónico, mais de 75 mil da portátil, isto em janeiro, sem resposta. Uma situação premeditada de asfixia da própria empresa. Entretanto, o refeitório e a creche são fechados, telex e telefones são cortados. A empresa está isolada do seu mundo exterior. A situação interna é alarmante. Um trabalhador já suicidou. Os trabalhadores não têm que comer em casa. É esta a situação dos trabalhadores da Messa. Situação de desemprego e fome. No dia em que o tribunal mandou abrir para ser avaliado para as pessoas que em não quisessem comprar aquilo, ele fez questão de ir lá, de estar lá. E foi a última vez que ele lá terá ido. Creio que foi. No desemprego, enquanto continuou sempre a ajudar os pais, fazia os seus próprios sapatos e malas em couro. Tirou a carta de pesados, biscates em armazéns de livros. Mais tempo para a militância no PSR e para as suas campanhas. As pessoas que tivessem, digamos, a lutar, podiam contar com ele, porque ele não precisava de se apresentar, porque a forma dele se apresentar era fazendo as coisas, fazendo a sua parte e ajudando quem estava, digamos, a lutar também. No PSR era dos poucos operários entre gente com estudos, mas a sua experiência de vida, a coerência das suas opiniões e capacidade de juntar gente à sua volta tornaram-no personagem central nas formas de organização e na atividade política, capaz de argumentar e discutir com todos. Tinha para todos o sorriso de quem sabe que as grandes divergências táticas não são nada comparadas com os valores que a esquerda partilha. É um indivíduo desinteressado de si próprio, que está pronto a dar a camisa se for preciso, está pronto para andar para a frente, não é? E às vezes tinha assim um certo ar de ingenuidade ou de uma certa... Mas não era mentira, porque ele tinha de facto marcado convicções, sabia sempre do lado é que devia estar e tinha perspectiva de guerra. Portanto, quando eu aqui falo de guerra, tinha perspectiva de guerra. Ele sabia que às vezes tínhamos que ir à frente e outras vezes vir atrás. E ele estava perfeitamente... E de coletivo, era um momento coletivo. A gente discutia, mesmo que ele não estivesse de acordo, no dia seguinte é mentira que ele já não tinha... Quer dizer, as razões que ele assumiu até àquela altura, se o coletivo decidisse de outra forma, o Zé estava na guerra. E isso era um aspecto, como é evidente, extremamente importante para uma situação deste tipo. Ele trazia para nós as novidades, por exemplo, na linguagem, os vocábulos, os neologismos, essa revolução autêntica que houve a seguir à Revolução de 25 de Abril, na linguagem, era ele que ele era uma ponte para muitas entradas e para muitas mestiçagens culturais. Com amigos de todas as idades e condições sociais, o Zé fazia parte de todos os grupos que experimentavam vidas coletivas. Famílias que ele escolhia ter, nas casas onde sempre se ocupava da cozinha, das plantas, das pessoas. Era matemático. Qualquer tarefa que houvesse para realizar, qualquer coisa que estivesse suja ou estivesse desarrumada, ele arregaçava as mangas e mandava-se ao trabalho, puxava pelos outros. Ele ensinou-nos uma coisa, que era, a gente o que é que faz? Faz sardinhas de escabeche e carapau de escabeche, não é? De carapau frito. A gente faz frito ao carapau para fazer aquilo. E ele ensinou assim, não, que a minha mãe ensinou-me outra. A gente está só ao carapau, que às vezes achávamos carapaus e sardinhas, que os davam, sobrava, aquilo normalmente vai fora. Não, a gente faz aqui os escabeche e no dia seguinte comíamos aí os carapaus de escabeche. 20 anos, e é como se ainda aqui estivesse. Até outro dia, parceiro. Até outro dia, parceiro. Até outro dia, parceiro. Até outro dia, parceiro. Pá, eu tenho a impressão que esse vídeo, 50% é meu. Eu quero ver esse vídeo. Não há luz, pá. Até outro dia, parceiro.